Nós temos o prazer e a grata satisfação de receber o homem que patenteou a frase "Barreiros é de Jesus", o nosso querido pastor Jonatas Ribeiro, Jonatas Lins, que é um motivo de muita alegria e satisfação tê-lo conosco. Na verdade, apertou o gatilho rapidamente o Wellington Ribeiro, o convidando para vir até os estúdios da Litoral FM para a gente saber o antes e o depois da caminhada dele aqui pela cidade de Barreiros e agora para onde ele vai, o que na verdade ocasionou a sua saída. São perguntas, são indagações feitas por muita gente. Pessoas que se aproveitaram do assunto também, que não deixaram nem o próprio Jonatas responder e usaram da má fé, fazendo fake news, vitimando pessoas, fazendo áudios, vídeos e, lamentavelmente, é triste não respeitar o momento que a Assembleia de Deus, a grandiosa instituição Assembleia de Deus, passa aqui na cidade de Barreiros. Pastor Jonatas Lins vai ficar muito bem à vontade agora para responder algumas perguntas e, repito, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez. Wellington, por favor. Como você disse, Besouro, com rápido no gatilho, né? Essa repercussão a gente não poderia deixar de tratar aqui, embora que o programa seja um programa que trate de política, mas dada a dimensão dessa notícia, a gente não poderia deixar de falar nela, né? E não se trata de política, vale deixar bem claro isso. O pastor Jonatas Lins não veio aqui, apesar do programa ser um programa que trata de política, prioritariamente de política, mas ele não veio aqui tratar de política, ele veio esclarecer questões de pessoas que utilizaram do momento, né, para propagar fake news, propagar ilações nas redes sociais. Pastor, eu lhe agradeço a oportunidade por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio Litoral. Boa tarde. Boa tarde, Besouro. Boa tarde, Wellington. Quero agradecer à direção da Rádio Litoral e a vocês que fazem o programa pelo espaço que me abrem para que possa ser esclarecido fatos e também possa dar o devido rumo ao que tem acontecido nos últimos dias em Barreiros, preservando a imagem de pessoas que não merecem serem intituladas de forma pejorativa, ofensiva, e eu estou aqui para esclarecer. E espero que as pessoas que estão escutando prestem bem atenção em tudo aquilo que vai ser falado, porque a gente precisa encerrar fake news. Pessoas estão sendo machucadas, pessoas estão sendo ofendidas, difamadas, e isso não é bom. Pastor, antes da gente chegar à pergunta que todo mundo quer saber, é importante, eu gostaria de destacar o seu trabalho aqui na região, sobretudo em Barreiros. A gente sabe que o trabalho de evangelismo, ele é um trabalho que não é só religioso, mas ele é um trabalho social. Ele tira as pessoas, leva a pessoa para aquela religião, mas também tira a pessoa de situações adversas, né? Muita gente que estava no mundo das drogas, enfim, e vários caminhos acabam por seguir aquele passo que o senhor prega, faz muita questão de pregar e prega com excelência, ajuda a sociedade em geral. E a gente gostaria de saber, né, para aqueles que não conhecem a sua trajetória, como é que iniciou, como é que foi o seu início no Evangelho? Eu venho de uma família evangélica. Meu pai era pastor, minha mãe também evangélica, sempre envolvida na obra de Deus. Cresci no lar evangélico, numa família envolvida na obra de Deus, e desde a minha adolescência eu tive esta vocação para a obra do evangelismo. Aos 15 anos eu liderava grupos de campanha evangelizadora, aos 17 liderava grupos de jovens em vigílias e oração, e aos 19 anos eu fui morar no Recife e comecei a cooperar com o pastor Ailton José Alves, que foi uma pessoa que Deus usou para desenvolver os talentos que eu tinha e que enxergou em mim a possibilidade de um crescimento ministerial. Lá o pastor me deu a oportunidade de cooperar dirigindo campanha, escola dominical. Depois o pastor presidente
teve a visão de me indicar para o ministério, cooperei como auxiliar, diácono da igreja, depois ele me indicou ao presbitério, e como presbítero me designou já para cooperar no ano de 2008, lá em Olinda. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Olinda, que está me escutando também nesse instante, e lá ajudamos no trabalho, operando junto com o pastor Zé Luiz, um homem brilhante, e depois assumimos o lugar dele, coordenando aquela área ali de 7PRO, o sítio histórico de Olinda, a parte do bairro Novo Olinda, Alto do Monte, Coab 7PRO, e desenvolvemos um trabalho ali. De Olinda nós fomos designados para Sirinhaém, e aí começou a minha história aqui no Litoral Sul. Em Sirinhaém eu dirigi a igreja por 6 anos e 4 meses, desenvolvemos alguns trabalhos muito importantes lá em Sirinhaém, junto com jovens, junto com a cidade, fizemos campanhas para ganhar almas, fizemos, me lembro 2 vezes a campanha para ganhar 1000 almas em 3 meses, e cumprimos esta campanha com toda a cidade envolvida, toda a igreja envolvida. Fizemos uma campanha em Sirinhaém para mostrar a importância do Evangelho para resgatar vidas em um momento de violência muito grande. Tivemos a parceria não só da igreja, mas os poderes públicos se envolveram também, porque entenderam a importância da igreja. E quero mandar um abraço também aí ao pessoal de Sirinhaém, tem muita gente ligada de Sirinhaém. Deus abençoe o povo de Sirinhaém, também é um povo inesquecível para mim, e eu amo muito aquele povo. Um abraço a todo o povo de Sirinhaém. É um trabalho que foi realizado, tive a oportunidade de, junto com a igreja, construir um templo matriz que hoje existe lá, fazer congressos, que eu acredito que o povo de Barreiros viram esses congressos. Nós colocamos 7.000 pessoas no campo, que hoje o prefeito Francis Hacker está construindo um centro de eventos, mas na verdade quem inaugurou aquele centro de eventos foi a Igreja Assembleia de Deus, fazendo congressos de jovens. Sob sua coordenação. Exatamente. E fizemos 2 grandes congressos de jovens ali. No primeiro congresso, mais de 250 almas se renderam. No segundo congresso, mais de 220 almas se renderam num final de semana. E essa marca ficou registrada. Há 11 meses atrás, eu fui designado para Barreiros. E aqui, chegando em Barreiros, eu acredito que vocês são testemunha de tudo que nós vivenciamos em Barreiros. E eu posso dizer, Besouro, Wellington, e a todos que me escutam, que Barreiros foi escolhida por Deus. A cidade de Barreiros foi escolhida por Deus. Deus decidiu olhar para uma cidade de Pernambuco para provocar um avivamento, para provocar um movimento de evangelismo, de propagação do evangelho, difusão da palavra de Deus. Isso foi feito. Um choque, um despertar. Um despertamento que vocês foram testemunhas, desde o primeiro mês até o último, eu vou dizer, até o último instante que eu estive aqui, porque domingo também foi algo extraordinário, surreal, não é? Então, eu poderia resumir, não é? Como diz meu amigo Júnior, foram 11 anos vividos em 11 meses, porque foi muito intenso o trabalho. Tivemos cruzadas, tivemos um projeto SEMEAI, que foi um projeto que inclusive teve a cobertura da Litoral FM. Nós tivemos o projeto SEMEAI com um projeto social, atendendo as pessoas, com profissionais, com cestas básicas, e tivemos 2 projetos SEMEAI. Nós tivemos projetos para a juventude sair na rua, né? Você lembra, Besouro? Até na chuva a gente saiu, e aí surgiu o slogan: Barreiros é de Jesus. E esse slogan pegou de um jeito que não é só as pessoas evangélicas, até não evangélicos se pegavam dizendo Barreiros é de Jesus. Fizemos carreata, passeatas à noite, de dia, ciclismo evangelístico, nós fomos para a rua, fizemos cruzadas aí onde se converteram 138 almas, 82 almas. O Pátio Santa Terezinha ficou tomado de gente e todo mundo ficou impressionado com o que Deus fez em Barreiros. Internamente a igreja foi motivada, reavivada, muitos que estavam distanciados, desanimados, desmotivados, voltaram.
houve uma marca importante que é do meu perfil, a valorização dos nossos idosos na igreja, a classe mais idosa como um referencial para a gente de experiência, de exemplo, de sabedoria, e estes homens foram valorizados, né, colocados em evidência, e isso comoveu a população e comoveu a igreja. As crianças com sua esposa? As crianças também começaram a desenvolver um trabalho, inclusive aqui na Rádio Litoral, né, todas as quarta-feiras nós temos um trabalho desenvolvido pelas crianças. A minha esposa desenvolveu um trabalho com as crianças e com as mulheres também, né? Tivemos bazar para trazer para as pessoas de menor renda a acessibilidade para ter uma roupa. Fizemos doações também, sapatos, e enfim, foi um trabalho intenso, de forma, Besouro, Wellington, ouvintes da Litoral FM, 11 meses de avivamento total aqui em Barreiros. Sobre a sua coordenação, pastor Jonatas Lins, quantas almas foram convertidas? No ano de 2019, de março até o final do ano, nós contabilizamos mais de 2.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. E aí é importante, Besouro, frisar que são 2.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. Gente que voltou para a igreja, estava afastado, gente que entrou pela primeira vez, gente que estava na igreja, mas estava fraco na fé e sentia que precisava voltar para os braços de Jesus. E eu fiquei feliz porque eu não ganhei 2.000 adeptos para a Assembleia de Deus. Eu ganhei 2.000 almas para Jesus. De forma que pessoas se converteram nos eventos que promovemos, mas foram para a Igreja Batista, para a Presbiteriana, para a Assembleia de Deus Abreu Lima, para a Internacional da Graça, e para outras igrejas, Igreja Ágape e outras mais aí. E eu fico feliz, porque o objetivo não é ganhar adeptos para uma religião, mas ganhar pessoas para Jesus. E essas pessoas estão servindo nas suas igrejas, e essas pessoas se entregaram a Jesus. No início do ano, nos 2 primeiros meses, né, nós já tínhamos passado da marca de 400 almas para Jesus, com cruzadas, com eventos. Domingo mesmo, 35 almas se entregaram para Jesus no culto no Templo Matriz, fora nas outras congregações onde nós tínhamos culto, e contabilizamos cerca de 470 pessoas se convertendo para Jesus no domingo que passou. A metodologia usada pela coordenação do pastor Jonatas Lins chamava muita atenção pelas temáticas. Barreiros é de Jesus, talvez foi a que criou uma marca. Certo. Domingo teve algo que chamou a atenção de evangélicos, não evangélicos, enfim. Mas teve outras também, que até nos carros, certo, criaram aqueles slogans, pegavam aqueles colantes, jogavam nos carros, adesivos. Isso. E, então, o senhor lembra das principais temáticas? Eu lembro de uma. Conheço alguém que pode mudar a situação de Barreiros. Essa aí criou um burburinho, criou, né, muita especulação, mas foi lindo porque as pessoas foram para a rua e eu disse que iria apresentar alguém que podia mudar a situação de Barreiros. Nesse dia, 82 pessoas se entregaram para Jesus. Foi tremendo, Besouro. E agora, essa recente, né? As pessoas, Besouro, é bom você, muito obrigado. Suas entrevistas são muito inteligentes e eu agradeço pela pergunta, porque domingo algumas pessoas até de fora de Barreiros quiseram criticar o método, a forma, dizendo que eu estava tentando causar pânico, aterrorizar a cidade. Mas não, a cidade entendeu. Quem conhece o pastor Jonatas, quem vive com o pastor Jonatas 11 meses em Barreiros, sabia que era mais uma estratégia para atrair a cidade. E nós saímos numa passeata no sábado à noite. E quando foi no domingo, Besouro, no domingo nós registramos o maior público não evangélico dentro da Igreja Assembleia de Deus. A gente contabilizou mais de 350 pessoas, né, Júnior? Não evangélicas, na curiosidade de saber a verdade que seria revelada. E a verdade que foi revelada é a verdade das Escrituras Sagradas, é a verdade da Palavra de Deus, é a verdade do que está acontecendo no mundo, a verdade que mostra a brevidade da volta de Jesus Cristo, que o mundo precisa estar alertado. E eu, como pastor, disse naquela oportunidade que eu não posso ser omisso com o chamado que Deus me deu
Eu não posso viver numa igreja no conforto, somente alimentando os fiéis que estão na igreja ou querendo novos fiéis. Eu tenho uma missão, e a minha missão é pregar o Evangelho. A minha missão é alertar o mundo. Noé, a Bíblia chama do pregoeiro da justiça, anunciou 120 anos que viria o dilúvio. Ninguém se converteu e todos pereceram. Mas ninguém pôde dizer a Noé: Noé, não nos avisaste do que iria acontecer. Hoje, besouro, a sociedade barreirense foi avisada pelo pastor Jonatas das coisas que estão acontecendo. Mostramos através de slides, de dados, de fatos da Bíblia, comprovação da preparação do mundo para o fim, para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. E vale a pena, você me conhece, besouro, Wellington e todos que estão aqui, eu não deixo de aproveitar uma oportunidade de pregar. Você que está me escutando, que está afastado dos caminhos do Senhor, meu amigo, volta depressa. Jesus está te esperando. Jesus está te dando a oportunidade, porque Ele é longânimo, mas Ele está voltando, os sinais estão em toda parte. Lembro-me bem, logo quando o senhor chegou para coordenar a Assembleia de Deus aqui em Barreiros, nós o convidamos aqui para os estúdios da Litoral FM, onde debatemos vários assuntos. Sim. Falamos sobre jovens e precisavam alegrá-los de uma forma para que se motivassem, e assim o senhor o fez. Falamos dos idosos que muitas vezes são evangélicos, muitas vezes, muitos deles, muitos anos ali, eu não sei como se dá o nome daquele que está ali na doutrina e tal, mas o senhor falou nas suas palavras, dentro das suas convicções, que queria trazê-los e fazer animá-los, e assim o senhor o fez. Falamos daquelas pessoas não evangélicas que já foram um dia, se afastaram, foram para o mundo, e que há necessidade de poder trazê-las de volta, se não foram para a Assembleia de Deus, mas palavras ditas agora há pouco pela sua pessoa, o trabalho, a metodologia foi tão bem fundamentada, se não voltou para a Assembleia de Deus, mas foi para a Batista, foi para outras religiões ligadas para o Evangelho, para Jesus Cristo. Como o senhor classificaria os 11 meses à frente da Assembleia de Deus aqui em Barreiros? Eu classificaria, besouro, como 11 meses de avivamento intenso, de uma igreja pujante, vibrante, viva, efetiva, que trabalhou, que alcançou objetivos. Nós traçamos metas e foram alcançadas. Nós abraçamos pessoas, nós amamos vidas, nós ajudamos outros, ajudamos casais, aconselhamos jovens, estimulamos eles. Tivemos um simpósio de doutrina agora no período de carnaval, onde reunimos o povo, temos refeição, um momento de confraternização, mais de 5.000 refeições foram distribuídas, e foi um momento lindo de confraternização uns com os outros, gente que se aproximava do pastor, abraçava, queria estar perto, tirar uma foto, e eu estava junto desse pessoal. Nós tivemos a visita a pessoas enfermas, nós tivemos o resgate da velha guarda, não é? De pessoas que antes eram tão atuantes e depois desanimaram por algum motivo. Então, esses 11 meses marcaram demais a minha vida. E acredito que marcaram também a vida dos barreirenses, principalmente dos assembleanos. Pastor, vamos agora à pergunta, né, que não quer calar, que motivou vários boatos, que é sobre a sua saída. O que é que levou a sua saída? Então, entre os boatos, né, Besouro, entre as ilações, houve quem dissesse que houve uma questão de motivação político-partidária, uma influência político-partidária junto à cúpula da Assembleia para que o senhor fosse designado para outro campo. Mas, antes do senhor responder, a gente vai para o intervalo comercial, deixa o povo aí, vai tomar uma aguinha, né, Besouro? Meu respirar. Vamos apresentar o programa Ponto de Vista. Bom da tarde, 19 minutinhos aqui nos estúdios da Litoral FM. Voltamos, mais uma sequência no bloco aqui do programa Ponto de Vista. O Hector Ribeiro conversa com o pastor Jonatas Lins,
no bloco anterior conversamos, falamos um pouco, conhecemos um pouco para aqueles que não sabiam, né? Até porque o Jonatas Lins já veio algumas vezes aqui nos Estudos da FM, fazia dentro da programação da Assembleia de Deus um programa semanal, participava de outros e falava sempre nos cultos, falava um pouco também da sua história, nos encontros, coisas, etc. e tal. Mas entramos em alguns detalhes e sobre a sua coordenação no tempo de 11 meses, da qual dirigiu aqui a Assembleia de Deus em Barreiros. O Elton fez a pergunta, talvez a principal, sobre o domingo, que aconteceu o culto de despedida do pastor Jonatas Lins, e agora eu acredito que você pode aumentar o volume e vamos acabar de vez por todas com os fake news, algumas especulações, ações distorcidas de alguns que fazem uso impróprio. Eu acho que é o fim dos tempos mesmo. Fala-se que no fim dos tempos, no Apocalipse lá, tem falsos profetas, né? Então algumas pessoas usam de algumas palavras para tentar adivinhar, e isso coloca pessoas em xeque. Eu acho que é complicado e deve se respeitar o pastor e a instituição Assembleia de Deus. Wellington, por favor. Bem, pastor, eu gostaria também de alertar, né, aqueles que quiserem nos acompanhar em vídeo, tem as redes sociais da Rádio Litoral FM, também tem um aplicativo da Rádio Litoral FM, as redes sociais são o Instagram e o Facebook, e também pode acompanhar ao vivo também pelo Instagram pessoal do pastor Jonatas Lins. Pastor, esta é a pergunta: o que é que motivou a sua decisão? Na realidade são duas perguntas, né? Uma é o porquê o pastor foi tirado, né, do campo de Barreiros. Essa é a primeira. E a segunda, o que é que motivou a sua decisão de deixar a Assembleia de Deus? Porque a gente viu, teve aquela movimentação toda no WhatsApp, em que o senhor convidou os membros e também, sobretudo, os não evangélicos para a igreja, que ali ia ter uma coisa a revelar. A igreja, quando foi no dia de domingo passado, ela ficou lotada, sobretudo de não evangélicos. O senhor já falou aqui também que houve uma conversão muito grande lá de não evangélicos. Mas um fato que eu apurei, besouro, é que o senhor entrou na igreja já no domingo com a companhia de outros 3 pastores. Isso aí sinalizou algo, pastor? E o que é que foi realmente que aconteceu? Besouro, Wellington e ouvintes, escutem bem para que não distorçam o que eu vou falar. Primeiro, sobre o domingo, de fato, não foram 3 pastores, 2 pastores que fazem parte da mesa diretora vieram participar do evento, e isso causou surpresa, mas não é nada normal, já que a igreja é uma igreja só em todo o estado de Pernambuco, e eles são pastores da mesa diretora, podem ser enviados pelo pastor presidente a hora que o pastor presidente entender. Eles vieram. Para mim, particularmente, foi um indício de que alguma coisa estaria acontecendo. E na segunda-feira eu fui surpreendido com a notícia da minha saída de Barreiros. É importante dizer que a Assembleia de Deus tem uma metodologia de mudança de pastores. E esta metodologia passa pela decisão do pastor presidente em conjunto com a mesa diretora. E eles têm os seus critérios, as suas avaliações e decisões para aquilo que eles consideram que seja o bem da igreja. Eu fui convidado a sair da igreja de Barreiros e retornar ao Recife para ficar à disposição do pastor presidente. As justificativas dadas a mim são justificativas de que o pastor presidente precisaria de mim lá para ajudá-lo em atividades que ele iria designar. Além disso, é necessário pontuar que houveram boatos ao meu respeito, né, pela relevância do trabalho que estava acontecendo em Barreiros. Houveram boatos de que
como o Wellington me falou aqui em off, eu estaria me insurgindo ou querendo me levantar, ou até mesmo trazer a igreja de Barreiros para mim. E como um pastor prudente, um pastor presidente, na sua posição, ele quis dar ouvido, sendo verdade ou não, ele quis dar ouvido, e na prudência dele, eu entendo, é o cargo dele, ele decidiu então me tirar de Barreiros para evitar maiores comentários e me levar para Recife para dar um tempo. Ao que eu não respondi bem, porque eu sei da minha índole, eu sei do meu caráter, e o povo de Barreiros me conhece. A igreja de Barreiros me conhece. Nunca falei mal do pastor presidente durante os 11 meses. Nunca me pronunciei contra a instituição Assembleia de Deus. Ninguém nunca me viu convocar ninguém com a intenção de sair da Assembleia de Deus. E por esta razão, eu decidi dizer ao pastor que não concordava com a minha saída, embora que ele estava no direito dele de querer me tirar. Provar que existia um sentimento da minha parte, eu acredito que ninguém pode provar, até porque se existia sentimento, estava dentro. E em conversas, as pessoas podem falar palavras e atribuir a outras coisas que não são verdades, e vocês que são jornalistas sabem disso. Porém, eu compreendo que no universo evangélico e qualquer universo, Besouro, Wellington, queridos ouvintes, ciúmes, invejas, sempre haverão. E quando você se destaca, você paga um preço por isso. Quando você faz um trabalho que chama a atenção, você paga um preço por isso. E aqui eu não estou questionando o mérito da instituição ou da direção. A direção está corretíssima. Eu acredito que se Besouro ou Wellington ou qualquer um estivesse no lugar do pastor presidente, com um destaque do pastor Jonatas, e com algumas pessoas dizendo que o pastor Jonatas talvez possa seguir carreira solo e arrancar pessoas consigo, ficaria preocupado. Então, eu entendo, mas quero pedir também às pessoas que me escutam, Besouro, que respeitem o pastor presidente. O pastor presidente é um homem que tem família, é um homem que tem uma história, é um homem que está à frente da Assembleia de Deus já há 22 anos no estado de Pernambuco. E eu acho que ele não merece a falta de respeito, me permita, de alguns que, às vezes, querendo manifestar a sua revolta, porque o pastor Jonatas foi tirado, querem acusar o pastor disso ou daquilo. O caminho não é esse. Eu mesmo, Besouro, posso dizer a você que eu sou grato pela vida do pastor Ailton. Ele foi um instrumento de Deus para me ajudar. Se você me perguntar se eu concordo com todas as posições, com todas as decisões, com a administração do pastor Ailton, não concordo em todos os pontos. Em alguns sim, em outros não. Mas isso também não me dá o direito de atingir a sua moral, de atingir a sua honra. Ele, assim como eu, precisa ser respeitado. E eu quero pedir, em nome de Jesus, à população barreirense, a quem fez vídeo, a quem já falou de protesto, não faça isso, porque isso não faz bem, nem para ele, nem para mim, e nem para a cidade de Barreiros. Devemos respeitar. A saída do pastor Jonatas da igreja de Barreiros é uma decisão interna, Besouro, não é? Uma decisão interna que eu respeitei a decisão dele querer me tirar. Tanto é que eu entreguei para ele a igreja e ele impulsou já um novo pastor. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Ailton, Deus abençoe ele. E o novo pastor que foi empossado também é um homem de Deus. Eu tenho uma relação extraordinária, fantástico, o pastor Manuel Anísio, um homem de uma visão extraordinária. Deus abençoe o pastor Manuel Anísio, que desenvolva o seu trabalho. Só que
isto também faz com que sentimentos que você leva ao longo da vida, de princípios, faz com que você não concorde. Porque ainda que alguém possa estar fazendo ilações, calúnias, ou incomodado com seu destaque, besouro, do outro lado tinha uma igreja que não merecia ver o seu pastor ser arrancado do jeito que foi. Então, isso provocou a reação. Mas eu respeito a decisão. A gente tem que respeitar a decisão, porque é uma instituição. A Assembleia de Deus é uma instituição seríssima. E os pastores que lá estão também são sérios. Mas homens cometem equívocos. Homens também erram. São pastores, não são Deus. Não são pessoas perfeitas. Tem imperfeições. Eu, não concordando, disse a eles que para Recife eu não iria. Porque eu tenho um chamado de Deus para desenvolver. E, por essa razão, eu tomei a decisão de comunicar à presidência da igreja, naquele momento, aos pastores que ali estavam, que eu estava me desligando do ministério da Assembleia de Deus de Pernambuco. Alguém me perguntou, deixou de ser pastor? Não, continuo sendo pastor. A unção de Deus ainda está sobre mim. Fui ungido pastor, não pequei, sou crente, servo de Deus. A minha vida continua a mesma, mas não faço parte mais do corpo ministerial da Assembleia de Deus em Pernambuco. A minha vida segue. Eu disse que estaria seguindo o meu caminho, porque a instituição Assembleia de Deus é maior do que eu. E as coisas que existem dentro da Assembleia de Deus que eu não concordo, não sou eu que tenho que combater, besouro. E se existem condutas que precisam ser corrigidas, não sou eu que vou corrigir. Existe um Deus que também é maior do que a Assembleia de Deus, e Ele sim pode cobrar, Ele sim pode chamar a prestação de contas. Então, cabe aqui eu reforçar o pedido, em nome de Jesus. Pare de divulgar vídeos dizendo que foi por motivos políticos, porque isso não procede. Nenhum político participou da reunião que motivou a minha saída de Barreiros. Nenhum político esteve envolvido. Foi uma questão interna da igreja. Interna. Uma decisão que é corriqueira dentro da Assembleia de Deus. Agora, por que o pastor Jonatas não aceitou a saída? Alguém pode dizer, foi falta de humildade, foi orgulho do pastor de ser tirado? Não. Besouro e caros ouvintes, eu estava fazendo um trabalho aqui, eu estava desenvolvendo um trabalho, Deus estava confirmando o trabalho, as pessoas estavam vendo o trabalho, e sem contar, amigo, eu estava me adaptando à cidade, eu estava me adaptando à vida barreirense. Eu tenho um filho de 9 anos de idade que eu tinha matriculado na escola, comprado os livros, e ele está estudando. E você ser tirado abruptamente assim, e de repente você ter que mudar a sua vida completamente, só por conta de um sistema religioso, eu não sou obrigado a concordar. Houve uma conversa depois da saída do pastor Jonatas Lins da Assembleia de Deus de Barreiros, e depois logo em seguida no discurso ali entregando a Bíblia, e eu acho que foi um dos vídeos que mais viralizou nas redes sociais durante esses 3 dias. Houve uma conversa, um pedido de fique, e logo em seguida já emendo a segunda pergunta, que seria: há uma possibilidade do pastor Jonatas Lins voltar para a Assembleia de Deus de Pernambuco? Veja só, no começo das conversas anteriores à minha saída, houve um pedido, e eu reconheço, a diretoria da nossa igreja é uma diretoria que também tem sentimentos, são pessoas que dialogam, ainda que tenham suas posições já formadas. Eles me pediram, quando eu cogitei, eu digo, olha, se mexer comigo, eu também não tenho por que ficar aqui, porque eu não entendo a motivação da minha saída. E eles
me pediram para ficar. Não, a gente gosta de você, gosta do seu trabalho, mas precisamos de você, fique aqui. Mas só que as condições para eu ficar não eram condições que um homem pode se submeter. E me resumo a dizer isso. Quem conhece a instituição sabe do que estou falando. Existe um sistema religioso. E eu não sou contra o sistema religioso. Mas o sistema religioso estabelece parâmetros dos quais você está preso, bitolado e não pode progredir. Pastor Jonatas Lins quer colocar uma pedra em cima disso. Sim. A questão de Barreiros. Na questão da minha saída da Assembleia de Deus de Barreiros. Na questão de Barreiros não, besouro, porque eu não saí de Barreiros. Nem Barreiros saiu do meu coração. Eu acredito que eu amei demais esta cidade. E a cidade me amou. Eu me emociono porque desde segunda existem pessoas chorando. E quando eu cheguei em casa, segunda-feira, tinha aproximadamente umas 20 pessoas na porta da minha casa chorando, que saíram de 1h da manhã, dizendo: a gente não entende sua saída. Durante toda a terça-feira, eu e a minha esposa fomos recebidos por várias pessoas chorando. Idosos, crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, pessoas não evangélicas. Eu andei pela cidade. Besouro, eu fui parado por gente católica, espírita, por gente que disse a mim: sou ateu, mas te admiro. Você trouxe o bem para essa cidade. Eu fui abordado por pessoas, besouro, que disseram assim: você foi um pai para mim. Gente que está, às vezes, à margem da sociedade. E disse a mim assim: pastor, o senhor foi o primeiro cidadão em Barreiros que me abraçou. Sem se importar se eu estava sujo, fedendo, o senhor me abraçou. E eu olhei para aquela pessoa e ele disse: o senhor é meu pai. Se o senhor sair daqui, o que é que vai ser de mim? E estas palavras me comoveram. E terça-feira à noite, no culto de despedida, a manifestação foi de um povo. Foi de uma instituição. De um povo que se manifestou dizendo: nós lhe amamos. Ontem eu tirei as coisas da casa pastoral, porque se eu já saí da Assembleia de Deus, eu devolvi tudo que é da Assembleia de Deus. Devolvi o carro, devolvi a casa. Estou livre. E ontem foram fazer minha mudança. Na frente da casa tinha umas 50, 60 pessoas, sem querer deixar eu sair. Isso é amor. Isso é sinceridade, besouro. Isso não é faz de conta. Eu andei pelas ruas da cidade de Barreiro ontem e fui abraçado na hora de sair. Eu passei quase 2 horas para poder sair de dentro de Barreiros ontem, quando o caminhão da mudança já tinha ido. E atrás de mim foi um micro-ônibus cheio de gente. Eu disse: vocês vão para onde? A gente vai para a sua casa. Eu resido ali na Barra do Sirinhaém, eu tenho uma casa lá, casa própria, e fui para minha casa e eles foram, me acompanharam, estiveram lá, choraram comigo, pessoas idosas. Isso é sentimento, pai. Barreiros tem um sentimento pela minha pessoa que é recíproco. Eu me emociono porque não tem nada melhor no mundo do que ser amado, besouro. Mas ser amado sem interesses. Ser amado não só pela posição que você ocupa. Ser amado por quem você é. Pelo que você representa. Porque aqui eu não fazia distinção de pessoas. Eu chegava aqui na rádio, o Tico me abraçava, sem ser evangélica. A irmã de Tico me parava no meio da rua e dizia: pastor, espera um pouquinho no desfile.
que eu quero ver. Eu tenho pessoas católicas que iam na igreja no domingo. E como você sabe que eu sou ousado de dizer, vamos aceitar Jesus, e ela dizia assim, pastor, eu já sirvo na igreja católica, eu vim aqui porque eu lhe amo. Eu gosto de ser ensinado pelo Senhor. Eu vi pessoas que, na vida ministerial, eu tive que corrigir como pastor, disciplinar, afastar da função. E a pessoa ligar para mim, na minha saída, e dizer assim, eu lhe amo. O Senhor curou minha ferida espiritual. O Senhor salvou o meu casamento. O Senhor restaurou minha família. Isso é sentimento. E como é que eu vou abandonar a cidade de Barreiros se não terminou o que eu tenho para fazer em Barreiros? Não posso. Não posso. E quero dizer, besouro, que eu tenho uma missão para cumprir em Barreiros. E quero aproveitar aqui em primeira mão e dizer a você, e a todos que me escutam, que eu não estou pedindo para ninguém sair da sua igreja. Se você é Assembleia de Deus de Pernambuco, se você sente isso no seu coração, fique lá, sirva lá, esteja lá com o seu pastor, permaneça lá. Mas eu vou começar em Barreiros um movimento. E esse movimento se chama Rede Esperança, aonde vamos semear amor e a palavra de Deus. Esse movimento não pode ser parado, porque há um Deus que é maior do que qualquer instituição. Há um Deus que morreu por pessoas. E tem uma frase que eu carrego comigo. A grande tragédia da vida não é morrer, é viver sem propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, Besouro, o Wellington e todos que me escutam. É cuidar de vidas, é recuperar pessoas, é pregar o Evangelho, é lutar para que se salvem, é abraçar o que está caído, é apertar a mão daquele que precisa de força. Você que está me escutando, é isso que é Evangelho. E esta Rede Esperança que começa a ser criada, você pode chamar de ministério, de nova igreja, que se for uma igreja vai ter um nome, mas a Rede Esperança é um movimento que não tem barreiras de denominações, que não tem rixas de públicos, mas que ama e investe nas pessoas. Barreiros merece ser amada. E isso eu digo a evangélicos, não só para aquelas pessoas de bem que me escutam, eu digo para os políticos também que estão me escutando, já que esse programa também é político. Minha saída não teve nada a ver com política, eu quero isentar todos os políticos daqui, não teve nada a ver com política, mas eu quero dizer aos políticos barreirenses, ame Barreiros, ame esta cidade, cuide das pessoas de Barreiros. Barreiros é uma cidade linda, mas não é na sua arquitetura, não é nas suas ruas organizadas, porque isso nós não temos, não é na limpeza urbana, não é na iluminação. Barreiros é linda pelos barreirenses, pelo povo que aqui existe. E é esse povo que precisa ser amado, cuidado, abraçado. Desde Três Maria, descendo, Santo Antônio, Araguari, Duas Barras, pessoal de Benfica, pessoal de Fazenda Camarão, Bom Jardim, Bom Futuro, Caraçu, Cambutengue, pessoal de Cachoeira Alta, Araticum, pessoal de Fazenda Santo Estevão, Campina, pessoal de Buenos Aires, o pessoal de Boa Vista, pessoal de Roncador, pessoal ali da Agrovilha de Ibiri, o pessoal dos platores, todos os platores, Piabas, o pessoal ali de Ilhetas, pessoal de Rio Una, Alegre, o pessoal da Massa Rica, que não é massa falida. Quem botou esse nome de massa falida tem que entender que não é... As palavras têm poder, é massa rica. A gente pode transformar aquela massa numa massa rica.
pessoal da Massa Rica, o pessoal de Vila Baité, o pessoal de Tibiri, Caixa d'Água, o pessoal ali do antigo Tibiri, o pessoal dos lotes, não é? Subindo por ali, o pessoal da Prainha, o pessoal aqui do centro da cidade, do Alto da Rodoviária. Barreiros é lindo. Pessoal de Serra d'Água do Una, Serra d'Água do Tanque, pessoal de Tentugal, Deus abençoe. E eu quero amar pessoas, eu quero cuidar de pessoas com a palavra de Deus, ensinando a verdade, falando a verdade, sem proibições de cumprimentar o irmão da igreja A ou da igreja B, sem rixas de denominações, porque lá no céu o grande é Jesus, o Senhor de todas as coisas é Jesus, o sumo pastor é Ele, e lá tem lugar para todo mundo. Mas hoje vocês estão vendo um homem que é pastor e saiu de um sistema religioso para viver o amor de Deus pelas pessoas. O meu lema agora, besouro, é menos religião, mais Jesus. As religiões estão ficando acima daquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. As instituições estão sendo mais valorizadas. E eu me entristeço quando as pessoas dizem assim, eu me orgulho pela minha instituição, pela minha igreja. Eu sou a minha igreja. Não, eu sou Jesus. Eu amo Jesus. Eu me orgulho do Jesus que um dia morreu por mim na cruz do Calvário e pagou o preço que eu não podia pagar. Me amou. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus ama pessoas. Jesus não julga, besouro. Jesus levanta, dá oportunidade. Jesus dá a mão. Jesus restaura. Jesus liberta. Então começa hoje Rede Esperança. Eu tenho mais uma novidade. Não sei se vai ter intervalo. Posso continuar? Então tenho mais uma novidade para dizer. Tem intervalo, é? Vai ter um intervalozinho. Então rapidinho. a novidade que vem aí, todo mundo precisa escutar. Mas eu quero dizer aí, sobe a hashtag Rede Esperança, faz tua arte aí onde tu estiver, Rede Esperança, semeando a palavra e semeando o amor. Rede Esperança, semeando a palavra e o amor. E eu quero contar com você, você pode ser um evangelista, você pode ser um pregador do evangelho, você pode ser um disseminador do amor de Deus, você pode abraçar alguém, você pode orar por alguém que está aflito hoje, você pode visitar um enfermo, você pode abençoar uma vida, você pode abençoar um casal, você pode abençoar uma família. Rede Esperança começa a partir de hoje e a Litoral está dando essa notícia em primeira mão. E a Rede Esperança é de Barreiros para o mundo. Aí o pastor Jonatas Lins fazendo o seu discurso, emocionando, calando muitas bocas, muitas vozes, especulações e fazendo um convite para a esperança. Isso é... Eu acredito, eu estou longe do relógio, mas acredito que está aproximadamente aí perto das 2 da tarde. Produção, me ajude, por favor. Faltando 5 minutinhos para as 2, de volta aqui no último bloco do ponto de vista dessa tarde de 5 de março, que vai ficar registrada pelo recorde de audiência. Repito, não só nos 96,1, que é o nosso prefixo no meio do dial, mas recorde de audiência também na internet, bombando no Instagram, bombando aí no Facebook e também no Instagram pessoal do pastor Jonatas Lins. Eu, depois de ouvir, depois de todos nós nos emocionar, depois de ver o pronunciamento do nosso querido pastor Jonatas Lins, tem algo também que a gente não poderia deixar de ouvir suas palavras nesse sentido. Ele falou também da inveja. E eu acho que um dia todo mundo passa por isso na vida. O pastor passou nesse momento e ele citou, deixou bem claro. Gostaria que o senhor mencionasse o que dizer de algumas pessoas. Eu acredito que o senhor escutou alguns áudios que foram referidos à sua pessoa, de algumas pessoas que talvez tenha essa palavra-chave, inveja, e tentou denegrir sua imagem perante esse ocorrido depois de domingo para cá. Muitas coisas aconteceram e esses áudios foram mostrados
com força na internet por alguns que tentaram denegrir a sua imagem. Tem algo a dizer a respeito disso? Tenho sim, besouro. Eu começo dizendo, porque a gente tem que usar a Bíblia em tudo. Eu não posso deixar de ser bíblico. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. É um dos piores sentimentos que pode acometer o ser humano. E algumas pessoas soltaram áudios dizendo ele está aterrorizando a cidade, isso não deve ser assim e tal. O Evangelho me mostra na Bíblia Sagrada que Deus usou vários profetas para proferirem juízo. E juízo de Deus é a ira de Deus sendo derramada. E ira de Deus causa temor, assusta. Mas a ira de Deus se manifesta através da mensagem da palavra, a mensagem proclamada de juízo, para despertar. Tanto é que um profeta chamado Jonas recebeu uma mensagem de juízo para a cidade de Nínive. E ele não queria ir, porque ele sabia que Deus estava anunciando juízo, mas tinha misericórdia. E ele disse, se eu for, Nínive ouve e se arrepende. E quando a gente fala tentando trazer para o povo a necessidade de escutar a verdade do Evangelho. Paulo disse, me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Fiz de tudo para conquistar todos. Então, nós devemos usar todos os recursos disponíveis para alcançar as pessoas. Eu não gosto de discutir com quem fala de mim pela internet, porque é uma covardia, besouro, você se esconder atrás de um telefone celular e falar sem estar olhando no outro. A minha decisão foi comunicada na frente de todos, e tudo que eu falei na frente de todos, porque eu não gosto de estar falando por áudio aquilo que eu posso falar olhando no olho, porque meu pai me fez macho. Doa quem doer, tem que olhar no olho e dizer. Eu não discuto com pessoas que não estão no meu nível espiritual e de trabalho. Porque quem divulgou áudios contrários ao evento que aconteceu no domingo, não ganhou nenhuma alma. Nós ganhamos 35. Quem divulga áudios contra pessoas que trabalham para Deus, não ganha pessoas para Deus. Eu estou ganhando pessoas para Deus. A pessoa fala de mim porque discorda disso ou daquilo, mas está lá dentro de casa, atrás de uma câmerazinha do celular, ou mandando o zapzinho para lá e para cá, quando tem uma multidão perecendo e indo para o inferno, precisando ouvir a verdade do Evangelho. Ao invés de ficar acusando A, B ou C, disso ou daquilo, abra a boca para falar de Jesus, meu amigo. A inveja é um sentimento que faz a pessoa não se incomodar com você para querer o que você tem, besouro. O invejoso não quer o que você tem. O invejoso se incomoda porque você tem. Ele não queria que você tivesse. A Bíblia fala de Nabote, capítulo 21 do primeiro livro dos reis. Acabe era o rei. Nabote tinha uma vinha de herança. E diz a Bíblia que Acabe disse assim, ô Nabote, eu quero tua vinha. Aí Nabote disse, olha, é minha herança. E segundo as leis, eu não posso negociar a minha herança. Mas eu quero. Pergunta. Acabe queria a vinha de Nabote porque não tinha vinha? Não, ele tinha vinha, melhor do que a de Nabote. Mas ele disse a Nabote, Nabote, eu troco a minha vinha pela tua, mas a tua vinha está de lado do meu palácio. E eu não quero tu com vinha de lado do meu palácio. Nabote disse, eu não troco. O senhor quer vinha para quê, rei? Para fazer uma horta. Então ele não queria vinha. Ele estava incomodado porque Nabote tinha uma vinha. As pessoas se incomodam com você, besouro. Não é porque você tem coisas que ela deseja. É porque você tem sucesso. É porque Deus te faz prosperar. É porque Deus te usa.
E as pessoas precisam aprender a respeitar e a conviver com o sucesso dos outros. A torcer. Sabe, besouro? Eu fico feliz quando alguém prega na minha frente que Jesus usa. Eu choro, eu me alegro. Aí alguém diz, mas o senhor não é pregador, ele está pregando na sua frente. Eu digo, aleluia, porque Deus não só tem eu, Deus tem muitos. E o que Deus deu para mim é individual, besouro, ninguém tem o que eu tenho. Deus fez a gente com uma genética diferenciada um do outro. O que é teu, o que é meu é meu. E por isso eu aproveito. Eu sei que existem pessoas que vão criticar o discurso, não vão concordar. Se tu não concorda, Deus te abençoe. Agora faz uma coisa, ora por mim. Porque a visão é de reino. A visão é de reino. A visão é para alcançar as vidas, é para alcançar as pessoas. Então, se tu não faz nada para alcançar as pessoas, fecha a boca, fica quieto. Aproveitar, né, o seu, conforme ficou aquela dúvida, né? A curiosidade, na realidade, o senhor ficou de informar e dar uma notícia também, outra notícia em primeira mão, além da Rede Esperança, tem mais outra notícia que o senhor tem para falar aos ouvintes aqui da Vitória FM, né? E também, viu, besouro, voltando, as pessoas que estão nas redes sociais, gente, aqui eu tenho recebido feedback, pastor, pessoas de várias cidades do estado, inclusive que a Vitória FM não alcança a sintonia lá, mas as pessoas estão acompanhando também, não só pelas redes sociais, mas também pelo aplicativo da Vitória FM. Então fique à vontade. A novidade é que pastor não tira férias, pastor trabalha, pastor cultua, pastor prega a palavra, pastor fala do amor de Deus. Quero anunciar que a Rede Esperança vai ter o primeiro culto domingo aqui em Barreiros. Domingo à noite aqui em Barreiros. O local vai ser informado. Horário também será informado. Rede Esperança começa domingo aqui em Barreiros com o primeiro culto. Vai ser informado o local, vai ser informado o horário. Você que não é evangélico é o meu convidado a participar. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Besouro, o Wellington, Cília, tá todo mundo convidado, Lucas. Vou preparar a vinheta, viu? É Cecília. Cecília, não pode faltar. Deve estar conosco. E, pastor, como é que a gente acompanha a informação? Nós vamos ver o local, onde vai ser. Porque, besouro, eu estou começando do zero, eu não tenho nada. Eu não tenho salão, eu não tenho cadeira, eu não tenho som, eu não tenho nada. É pela fé. Se eu tiver que pregar no gogó, eu vou pregar no gogó. Vou definir o local. A gente vai começar e vai falar do amor de Deus para a cidade de Barreiros. E a novidade, além desse culto, é que eu estou sendo procurado pelo estado todo. E a Rede Esperança, como o nome sugere, é uma rede que vai se espalhar por Pernambuco inteiro. E aí você que é de Sirinhaém, de Rio Formoso, de São José da Coroa Grande, Gambileira, você que é de Água Preta, Palmares, Ribeirão, você de Escada, você do Cabo Santo Agostinho, você de Recife, você aí de Goiânia, minha terra natal, Goiânia, vai ter Rede Esperança aí também, Goiânia. Vitória de Santo Antão, se prepare, Rede Esperança está chegando aí também. E quem quiser entrar em contato conosco, com sugestões, com ideias que contribuam para o reino, disponíveis para trabalhar para Jesus, não para mim, pastor Jonatas, que eu não sou ninguém, eu sou um arauto, um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Nós já temos um e-mail, o e-mail é redeesperançape@gmail.com, redeesperançape@gmail.com. Você vai lá, manda seu e-mail, diz a cidade que você é, diz que está precisando da Rede Esperança lá, vamos alcançar vidas. Pastor, e o senhor tem estrutura para abrir a Rede Esperança nos lugares? Tem casas de pessoas, no seu terraço, na sua sala.
vai ser uma casa de esperança. Ah, pastor, tem um espaço 10 por 10 na minha casa. Dá para reunir pessoas não evangélicas. Eu não estou chamando ninguém de religião nenhuma, viu, gente? Para depois ninguém está dizendo que o pastor está querendo tirar gente de igreja A da igreja B. Não, senhor. Quem quiser vir, venha. Mas eu não estou chamando ninguém. Eu vou alcançar vidas que querem ser alcançadas. Se na sua casa tem um terraço disponível, sua casa vai ser uma casa de esperança. Vai ter casa de esperança em Goiânia, Vitória, vai ter casa de esperança em Recife, vai ter casa de esperança em Maragogi, porque já ligaram para mim de Maragogi dizendo tem um espaço para casa de esperança aqui. Vai ter em Alagoas e outros estados aí que já estão entrando em contato. Rede Esperança vai alcançar o mundo. Vamos investir em missões, vamos investir no trabalho social, vamos investir em pessoas que precisam ser cuidadas, besouro. Vamos investir no trabalho de recuperar casais. Vamos investir no trabalho de dar assistência a jovens. Vamos investir no trabalho de um seminário teológico. Eu sou formado em teologia e nós vamos ensinar teologia. Vamos ter uma academia de pregadores, pregadores de esperança. Nós vamos formar pregadores para espalhar pelo mundo inteiro, dizendo que há esperança. A esperança através da palavra, a esperança através do amor. Você será abraçado, você será amado, você será cuidado, você será pastoreado. A Rede Esperança também já tem um Instagram. O Instagram da Rede Esperança é @RedeEsperançaPE. Se você quer ser seguidor, começa a seguir lá, @RedeEsperançaPE. Você segue, nós vamos postar aonde vai ser o culto domingo, o horário do culto. Nós não nos prenderemos a sistemas religiosos. Nós seremos um movimento que vai propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me chamou para pregar o evangelho. E aí, eu peço ajuda de quem está me escutando. Domingo, eu vou começar o culto, mas talvez eu não tenha, porque eu não tenho recurso, cadeira para alugar. Mas se você tem cadeira, quando tiver marcado o lugar do culto, pega a tua cadeira, vai lá e tu te senta. Já é bênção, não é? Você que não é evangélico, a gente vai dar um jeito, eu vou pedir cadeira emprestada. Se aparecer alguém com som que emprestar, né, nem que seja um caixinha, a gente vai pregar o evangelho. A Rede Esperança está começando, não é para construir prédios. A Rede Esperança está começando para cuidar de pessoas. Porque eu ouvi um grande pregador dizer, invista em prédios e você vai deixar um patrimônio. Invista em pessoas e você vai deixar um legado. Eu quero finalizar minhas palavras, besouro, dizendo que vocês podem entrar também no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram, pode seguir o meu Instagram, @pastor Jonatas Lins Oficial, né? PR Jonatas Lins Oficial, e você vai seguir no meu Instagram e vai ver tudo que nós vamos fazer. Preparem-se as cidades, porque nós vamos movimentar. Besouro, você me conhece e sabe que eu sou homem de ir para a rua. Eu não vou ficar dentro de casa sentado não, besouro. Eu não sou empresário, eu não sou gestor, eu sou pastor. Eu vou para a rua falar do amor de Deus. Eu vou atrás das pessoas que precisam ser cuidadas. E quero dizer a você que domingo, Rede Esperança aqui em Barreiros. Vai ter Rede Esperança em Sirinhaê, pastor? Vai ter Rede Esperança em Sirinhaê também. Vai ter Rede Esperança por toda a parte do mundo. Onde tiver alguém querendo fazer parte dessa corrente que vai buscar vidas, porque nós estamos na última hora. E não é tempo para a gente estar brigando para encher uma denominação. A gente tem que estar brigando pelas pessoas para aceitarem a Jesus. Vamos junto. Barreiros é de Jesus. Barreira é de Jesus. Vai começar aqui. A patente é minha, viu? E que Barreira é de Jesus. E que bom que essa rede vai começar aqui, né? Vai daqui de Barreiros para o mundo inteiro. Barreiros, né? Para o mundo. Barreiros, por que vai começar em Barreiros? Porque Barreiros me impulsionou, Barreiros me amou, Barreiros me acolheu, e Barreiros estava já vivendo uma história que foi interrompida. Repito, respeitem as autoridades constituídas da igreja. Não falem mal. Por favor, vocês que estão na rede social, não falem mal. A nossa meta é falar de esperança. Esperança, amor e palavra de Deus. Agora, se você quer vir para a Rede Esperança, meu irmão, é bem-vindo. Agora, se você está na sua igreja, não pense que eu vou na sua casa lhe chamar para vir para a Rede Esperança.
Pastores, pode ficar tranquilo que eu não vou atrás de ninguém. Eu vou falar do Evangelho de Cristo. Mas quem conhece o pastor Jonatas sabe que a Rede Esperança é uma coisa séria. E a gente vai cultuar domingo em Barreiros. O convite foi feito, devo dizer antes de encerrar e passar aqui para o Wellington Ribeiro encerrar o programa, dizer da alegria de tê-lo aqui, a satisfação de tê-lo aqui na programação da Litoral FM, respondendo as perguntas, fazendo o seu discurso, explicando, na verdade, toda a situação e dizer, em nome da Rádio Litoral FM, assim como nós somos parceiros da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, das demais religiões, nesse exato momento, a partir do momento que segue uma trajetória e que o ponto zero, a estaca inicial, o ponto de partida é aqui em Barreiros, por que não a Rádio Litoral FM também ser parceira da Rede Esperança? Devo dizer, em nome de Sônia, Ercília e Cecília Albuquerque, estamos juntos também para sermos parceiros da Rede Esperança. Muito obrigado pela presença. O Wellington Ribeiro encerra a programação. Bem, pastor, agradecer a sua participação aqui e aproveitar também para aqueles que vão seguir o pastor aí, @Rede Esperança, né, PE, @Rede Esperança PE lá no Instagram, também sigam o Blog Ponto de Vista, @Blog.de-Vista-PE, tá certo? No Instagram. Pegando carona na Rede Esperança, né? Eu só queria te fazer um convite. Jesus te ama, Wellington. Jesus te ama. E tu já servisse a Jesus. E tu sabes o plano que Jesus tem para a tua vida. A tua inteligência tem que ser gasta na obra de Deus. E eu, como pastor, não posso sair daqui sem fazer o convite. Besouro, nem adianta correr que Jesus está te convidando também. Quer aceitar Jesus de novo hoje? Pastor, eu fico muito emocionado. O senhor fez um convite que as pessoas chamam para ir para viajar, para ir para Brasília. Não, vou chegar. Para todo canto, né? Chamam para o barzinho, para o restaurante, mas o convite que me fizeram, que todos me fizeram, não é tão importante, ou melhor, não chega na importância do que você me fez agora. E aí a gente vai repensar, pensar novamente, sei o caminho. Parabenizo o senhor pela sua disposição estar no Evangelho, pregando o Evangelho a todos. Isso é muito louvável, né? E louvável para Deus. Né? Toda honra e toda glória para Deus. Exato. Então a gente vai pensar, vou pensar, fiquei muito sentido, percebi que o senhor é uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus. Né? Não sei se estarei no domingo aqui, mas provavelmente não, na certeza que se Deus me dando a oportunidade para a gente estar aqui nessa terra, irei lá acompanhar seu trabalho e ver ainda mais de perto esse trabalho que você tem realizado. Eu agradeço de coração o convite. Amém. Deus te abençoe e te dê uma oportunidade, Besouro também, Cecília, está todo mundo convidado para estar domingo. A gente vai definir o local, vocês vão saber. E eu queria dizer uma frase para terminar. Você precisa entender que quando você não pode fazer mais nada, Deus pode. Você que está do outro lado me escutando, Deus pode. Talvez você esteja detido, ferido e desanimado. E diz, eu não posso fazer mais nada. Mas Deus pode fazer. E Ele fará. Você pode mudar o destino da sua vida. Ainda que as pessoas te digam o contrário. Mas nesta tarde diga, sim, eu posso. Porque Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você não pode fazer mais nada, Deus pode. Barreiro é de Jesus. Aos amigos que me escutam, Barreiros é de Jesus. Quando você não pode, Deus pode. Obrigado, mas eu vou pedir para fazer uma oração. Fica à vontade. Pai, no nome de Jesus, nesse instante, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, chamado por Ti, sei do que Tu tens na minha vida. Sei porque Tu me chamaste, porque Tu me escolheste desde o ventre da minha mãe. Senhor, me ajuda a cumprir o Teu chamado e a fazer a Tua obra. Quero Te pedir pela minha família, pela minha esposa, meu filho, minha mãe, Jailson, minha sogra,
meu sogro, todos os meus familiares, meus cunhados, meus irmãos. Nos ajude, Senhor, a cumprir o teu chamado. Quero te pedir mais uma vez por Barreiros. Esta cidade precisa de ti. Quero te pedir pelos amigos que me receberam aqui. Quero te pedir pela Rede Esperança que é aberta hoje, Senhor. No nome de Jesus Cristo, para alcançar vidas ao redor do mundo. Deus poderoso e santo, confirma a tua obra. Confirma o teu chamado. E faz o teu querer na nossa vida. Pai bendito, eu te peço uma bênção para cada ouvinte que me escuta. Entre em cada lar levando amor, paz, trazendo esperança. Eu te peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Não sou pastor da Assembleia de Deus. Saí de lá, mas saí em paz. Amo a todos os meus amigos e irmãos da Assembleia de Deus de Pernambuco. Construí amizades, construí relacionamento estreito. Deus abençoe vocês. Eu não sou um inimigo, eu sou um aliado do reino de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Nitro FM, agora 2 horas